Fala galera, beleza? Mertz na área trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal. Faz tempo que eu não gravo aqui no cenário, que ainda precisa de algumas mudanças, mas ainda assim eu vou estar voltando a gravar os vídeos de notícias, os vídeos de drops e os vídeos de análise de pay-per-view aqui no cenário pra vocês, beleza? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já peço pra vocês, esmaga o gostei aí embaixo, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, clicando no botão vermelho, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? E me segue nas redes sociais que estão aí na descrição, porque hoje nós vamos falar a respeito do Survivor Series que rolou ontem, senhoras e senhores. Tivemos muitos combates, tivemos Raw vs SmackDown vs NXT, com a vitória final do NXT no placar geral, beleza? Uma vitória esmagadora do NXT no placar geral. Mas eu vou falar pra vocês quais foram os combates, então vamos que vamos. A começar com o Kickoff Show, nós tivemos 3 combates. Um deles já havia sido anunciado, que foi o combate de duplas, War Raiders versus New Day versus Undisputed Era. Eles eram os campeões de duplas de cada brand. Mas tivemos também anunciado 2 combates. O combate pelo NXT Cruiserweight Championship entre Lio Rush, Kalisto e Akira Tozawa. O Lio Rush defendendo o seu cinturão, representando o NXT, o Kalisto representando o SmackDown e também o Akira Tozawa representando o Monday Night Raw. Foi um belo combate, onde o Lio Rush, no fim das contas, conseguiu vencer o combate fazendo o pin em cima lá do Kalisto e continuando como NXT Cruiserweight Champion. Vale citar que tanto o Kalisto quanto o Akira Tozawa já haviam se tornado Cruiserweight Champions há tempos atrás, ainda quando o título estava no 205 Live e fazia parte da divisão do Monday Night Raw. E o NXT Cruiserweight Champion Lio Rush sai com a vitória e basicamente ali precisava dessa vitória para se firmar um pouco mais como campeão Cruiserweight. Mas esse não foi o primeiro combate não. O primeiro combate foi um 10-Team Battle Royal, ou seja, 10 times lutaram em um Battle Royal para ver quem seria a brand que sairia na frente. Então os times foram os seguintes. Do lado do NXT nós tínhamos os Forgotten Sons, representados por Steve Cutler e Wesley Blake. Tínhamos também, representando o NXT UK, Fabian Aichner e Marcel Barthel, os membros da Imperium, e também o time Breezango, Fandango e Tyler Breeze. Do lado do SmackDown, nós tínhamos Robert Roode e Dolph Ziggler, tínhamos também os outros membros do Lucha House Party, Gran Metalik e Lince Dorado, e tínhamos também a Heavy Machinery com Otis e Tucker. Além deles, nós tínhamos também os membros do The Revival, Dash Wilder e Scott Dawson, fechando o time do SmackDown. E representando o Monday Night Raw, nós tínhamos Luke Gallows e Carl Anderson, os membros do DOC, tínhamos também Kurt Hawkins e Zack Ryder, e também nós tínhamos os membros da Street Profits, o Angelo Dawkins e o Montez Ford. No final, os times foram se eliminando, sobrando apenas Robert Roode, Dolph Ziggler e também os membros da Street Profits, o Angelo Dawkins e o Montez Ford. Mas no final, Robert Roode e Dolph Ziggler conseguiram eliminar os membros da Street Profits, dando a primeira vitória do Survivor Series para o SmackDown. Mas logo depois, tivemos então o combate pelo Cruiserweight Championship, onde, como eu falei, o Lio Rush foi o vencedor, então deu a vitória para o NXT, ficando 1 para o SmackDown, 1 para o NXT, 0 para o Raw. Mas esse resultado não durou muito e o empate logo veio, porque no combate de duplas, um excelente combate, diga-se de passagem, os Viking Raiders derrotaram New Day e Undisputed Era em um combate de ver quais seriam os melhores campeões de duplas atualmente. Inclusive, foi o resultado que eu já tinha falado que poderia acontecer. Eric e Ivar derrotaram então Bobby Fish, Kyle O'Reilly e também o Kofi Kingston e o Big E. Ok? Foi um combate muito bom, um combate realmente foda demais. Falo pra vocês assistirem esse combate e eles ganharam, os Viking Raiders ganharam após aplicar um Viking Experience em cima dos membros da Undisputed Era que já tinham batido no Big E e no Kofi Kingston do lado de fora do ringue. Pois então a gente abre o main card com o resultado empatado. Se não tivesse tido luta no kickoff, já ia estar tudo igual também. Mas nessa questão tínhamos mais aí 5 combates
que dariam pontos para Raw, SmackDown e NXT. E o primeiro combate foi o combate de times femininos. Lembrando então que o time do Monday Night Raw era composto pela capitã Charlotte, pelas campeãs de duplas feminina Kairi Sane e Asuka, por Sarah Logan e também Natália. Já o time do SmackDown era composto pela capitã Sasha Banks e tinha como membros Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans e Nikki Cross. Já o time do NXT foi anunciado pela capitã Rhea Ripley logo após o NXT TakeOver War Games. E dentro deles tínhamos Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai e Toni Storm. Foi um combate muito bom, um combate que me surpreendeu bastante. Nós sabíamos que teríamos alguns momentos que nem todo mundo ia gostar, mas pra ser bem sincero, uma das coisas que nós não vimos nesse combate foi bot. Não teve bot, pelo menos eu não vi nenhuma boteada nesse combate. Na verdade, no pay-per-view inteiro, eu fui ver bot só lá na última luta. Pode ser que eu não tenha prestado atenção direito nos combates, me corrijam aí se eu estiver errado, coloquem nos comentários. Mas esse primeiro combate foi bem surpreendente, levantou bem a galera. E em determinado momento do combate, duas lutadoras do NXT foram retiradas do combate por lesão. Essas lutadoras foram Io Shirai e Candice LeRae. Basicamente foram lesões kayfabe, não só pelo que aconteceu no final da luta, mas porque primeiro que a lesão da Io Shirai veio de um spear da Charlotte e a lesão da Candice LeRae veio de um super kick da Carmella. Então realmente ficou um pouco estranho essas lesões. Mas depois delas saírem, nós tínhamos o Raw com 5 lutadoras, o SmackDown com 5 lutadoras e o NXT apenas com 3. Nós já havíamos visto a Rhea Ripley derrotando não só a Becky Lynch, mas também a Charlotte, e no War Games nós vimos ela ganhar o War Games com 2 a menos no time. Eu falei, mano, se essa mina ganhar de novo, vai ser mais forçado do que a própria Becky Lynch aí que tá como campeã, ou o que era o Roman Reigns há muito tempo atrás. Ela tá com um push monstruoso, né, senhoras e senhores? Mas vamos lá, eu vou falar a ordem de eliminações pra vocês verem o que rolou. A primeira eliminada foi Nikki Cross, ela foi eliminada pela Bianca Belair do time do NXT. Logo em seguida, a própria Bianca Belair eliminou a Sarah Logan do Monday Night Raw, ficando então 4 contra 3. Depois, a Carmella foi eliminada pela Charlotte Flair após um Neutral Selection, dando uma vantagem aí pro SmackDown, que tinha ainda 4 lutadoras. Depois, Kairi Sane do Monday Night Raw foi eliminada por Sasha Banks depois de um Meteora, dando então um empate total de 3 lutadoras. Logo em seguida, Dana Brooke foi eliminada por Asuka, e aí nós tivemos novamente uma desvantagem, dessa vez pro lado do SmackDown. Mas essa vantagem não ficou muito grande, porque logo em seguida houve uma traição no Monday Night Raw. A Asuka entrou no combate no lugar da Charlotte e a Charlotte não gostou nada disso. E aí a Asuka foi lá e mandou um Green Mist em cima da Charlotte, dando vantagem para Lacey Evans aplicar o Women's Rights e eliminar a Charlotte. E a Asuka se auto-eliminou por contagem, sobrando então pro lado do Monday Night Raw somente a Natália, do lado do SmackDown a Lacey Evans e a Sasha Banks, e no NXT nenhuma eliminação, já que a Rhea Ripley, a Toni Storm e a Bianca Belair ainda estavam lá. Logo em seguida, a Lacey Evans foi eliminada pela Natália, tentando colocar de novo nos eixos o time do Monday Night Raw. E já que a situação estava 3 contra 1, a Natália e a Sasha Banks decidiram se juntar. Primeiro foi a Toni Storm, que foi eliminada depois de uma junção de um Sharpshooter e um Bank Statement. E logo em seguida, a Bianca Belair foi eliminada pela Sasha Banks depois de um Heart Attack, onde as duas aplicaram o golpe na Bianca. Mas logo após aplicar o golpe na Bianca Belair, a Sasha Banks atacou a Natália e fechou a situação para o time do Monday Night Raw, sobrando então somente Sasha Banks e Rhea Ripley. Como eu disse pra vocês, a lesão da Io Shirai e da Candice LeRae basicamente foi kayfabe, porque no momento final da luta, onde tínhamos apenas Sasha Banks e Rhea Ripley, a Io Shirai e a Candice LeRae voltaram do backstage para ajudar a Rhea Ripley. E ajudaram tanto que a Io Shirai aplicou um Springboard Dropkick na Sasha Banks, a Candice LeRae distraiu o juiz e depois a Rhea Ripley com o Riptide Eye conseguiu finalizar o combate, dando a vitória para o NXT. Então o time do NXT, Rhea Ripley, Candice LeRae, Io Shirai, Bianca Belair e Toni Storm venceram o combate de times femininos,
dando mais um ponto pro NXT. Logo em seguida nós tivemos o combate de campeões singulares, onde na minha opinião poderíamos ter o melhor combate do ano. Foi um ótimo combate, mas não foi o melhor combate do ano. Foi o combate entre AJ Styles, Roderick Strong e Shinsuke Nakamura. Eu tava torcendo pro Nakamura pra ficar uma composição legal. Até mesmo o Styles poderia ganhar, porque vocês vão entender qual foi a situação. Mas no fim das contas, Roderick Strong utilizou bem ali da sacanagem, conseguiu escapar muito bem de vários golpes. No momento em que o AJ Styles tinha vantagem sobre o Shinsuke Nakamura, aplicando um Phenomenal Forearm em cima dele, o Roderick Strong rapidamente jogou o AJ Styles pra fora do ringue e fez o pin em cima do Nakamura, dando mais um ponto pro NXT. Vale citar que nesse combate o trabalho deles foi muito bem casado e a química que eles tiveram foi realmente muito boa. Eu gostei muito do trabalho do Roderick Strong com o AJ Styles e, obviamente, o trabalho do Styles com o Nakamura, que já se conhecem há muito tempo, também foi muito bacana. É claro que toda vez que a gente lembra de Styles vs Nakamura, a gente lembra do fiasco que foi a WrestleMania 34. Mas aqui eles fizeram um bom trabalho. No final das contas, o NXT North American Champion Roderick Strong venceu o combate e deu mais um ponto pro NXT, ficando 3 pontos pro NXT contra um do SmackDown e um do Monday Night Raw. Depois a gente saiu da briga de brands e fomos para o combate entre Adam Cole e Pete Dunne pelo NXT Championship. O combate que, na minha opinião, foi um dos melhores da noite. Foi um combate muito bom, onde o Adam Cole fechou o combate contra o Pete Dunne e se manteve NXT Champion. Vale citar aqui alguns momentos, como por exemplo o Panama Sunrise no apron do ringue, senhoras e senhores. Ou também os momentos em que o Pete Dunne conseguia quebrar os dedos do Adam Cole, ou quando ele aplicou o Bitter End, mas o Adam Cole conseguiu dar o kick out. E no final das contas, no finalzinho, quando o Pete Dunne ia aplicar mais um Bitter End, na hora que ele ergueu o Adam Cole no golpe, o Adam Cole conseguiu reverter para mais um Panama Sunrise e depois um Last Shot, finalizando o combate e se mantendo como NXT Champion. Essa que é a situação do Adam Cole. Foi melhorando aqui depois do War Games, achei que nem ia lutar depois do que rolou lá no War Games com o Ciampa pulando de cima da jaula, nas mesas, com tudo lá, mas ele lutou bem, tava lá com as proteções na costela, porque a gente sabia da situação, mas foi realmente um ótimo combate. O Pete Dunne tentou tirar proveito da parte das costas e da costela lesionada do Adam Cole, enquanto o Adam Cole tentava tirar proveito do joelho esquerdo lesionado do Pete Dunne no combate em que ele venceu o Killian Dane e o Damian Priest. Então nessa situação toda foi um ótimo combate, foi um combate que realmente levantou a torcida, foi bem bacana e no final nós tivemos então o Adam Cole se mantendo como NXT Champion. E aí depois nós já tivemos mais um combate que não valia nenhuma situação de pontos de brand, porque nós tivemos The Fiend versus Daniel Bryan. Infelizmente, com aquela luz vermelha miserável de novo, mas tudo bem. Foi um combate que, na minha opinião, pro conceito da luta, pra psicologia que eles queriam passar, eu acho que funcionou, mas o final poderia ter sido um pouquinho melhor. Eu vou explicar pra vocês. O início do combate, o Daniel Bryan chegou já estourando com drop kicks lá no corner, mas logo o Bray Wyatt já cortou ele e começou a dominar o combate. Começou a dominar, até que o Daniel Bryan conseguiu cortar de uma certa maneira na parte que estava lá do lado de fora, e depois ele começou a aplicar os yes kicks e o Bray Wyatt levantava rapidamente, ele ia lá e aplicava de novo, ele chegou a aplicar o running knee e o Daniel Bryan quase venceu, mas o Bray Wyatt conseguiu dar kick out. Depois o Daniel Bryan conseguiu de novo aplicar o running knee, dava missile drop kicks do topo da terceira corda, mas teve um determinado momento em que o Daniel Bryan foi aplicar um último running knee e o Bray Wyatt conseguiu aplicar o Mandible Claw no ar e finalizar o combate. Esse aqui foi o problema. Pra mim, ele ter finalizado com o Mandible Claw meio que complicou um pouco a situação. Eu acho que ele podia ter pego no Mandible Claw, ficado um pouquinho, depois aplicado o Sister Abigail, igualzinho ele fez com o Seth Rollins no Crown Jewel. Aí, eu acho que por pinfall poderia ter sido melhor. Ou poderia ter dado uma resistência maior pro Daniel Bryan, depois do Mandible Claw que ele ficou segurando, ele podia ter tentado escapar para um Yes Lock, e aí o Bray Wyatt escapa, manda um Sister Abigail, e aí ele faz o pin, o Daniel Bryan sai, e aí o Daniel Bryan consegue se recuperar, e aí sim, na hora que ele vem para um running knee, o Bray Wyatt encaixa o Mandible Claw e fecha com o Sister Abigail. Aí eu acho que ficaria melhor, talvez esse final poderia ter sido um pouquinho mais projetado, mas não tirou o brilho do combate. O combate foi bem bacana, e o resultado
que a gente já esperava, o Bray Wyatt mantendo o Universal Championship. Depois então nós voltamos para a luta de brands, onde tivemos Team SmackDown versus Team Raw versus Team NXT num combate masculino. No time do Monday Night Raw nós tínhamos como capitão Seth Rollins e o time era composto também por Ricochet, Drew McIntyre, Kevin Owens e Randy Orton. Do lado do SmackDown, tínhamos como capitão Roman Reigns e o time era composto por Braun Strowman, King Corbin, Mustafa Ali e Shorty G. E no time do NXT, o Shawn Michaels anunciou qual seria o time no Kickoff Show. Nós tivemos Tommaso Ciampa como capitão, tivemos também Keith Lee e Matt Riddle como membros, além deles Damian Priest e o atual United Kingdom Champion Walter como membro do time. Logo no início do combate nós tivemos lá o Walter aparecendo e a galera gritando pra ele, foi a loucura. Ele bateu de frente com o Braun Strowman e o Drew McIntyre, mas infelizmente ele foi o primeiro a ser eliminado. E eu fiquei tipo, what the fuck? Mano, eles eliminaram o United Kingdom Champion, que acabou com o reinado do Pete Dunne, é um dos monstros do NXT, e ele foi o primeiro a ser eliminado com um Claymore do Drew McIntyre. Eu fiquei tipo, mano, não, velho, eliminasse o Damian Priest, que tipo, chegou agora, tá ligado? Pra que isso? Mas enfim, o restante das eliminações foram os seguintes. Kevin Owens eliminou o Shorty G depois de um Frog Splash, onde ele decidiu ajudar, entre aspas, o time do NXT atacando o SmackDown. Mas logo em seguida, o próprio Tommaso Ciampa, depois de um Willow's Bell DDT, conseguiu derrotar e finalizar o Kevin Owens, dando então uma vantagem igual para qualquer um dos times. Logo em seguida, Randy Orton eliminou Damian Priest depois de um RKO. E logo após a eliminação do Damian Priest, o Matt Riddle rapidamente deu um roll-up no Randy Orton e conseguiu eliminar o Orton, mas não antes do Orton aplicar um RKO no Matt Riddle, onde o King Corbin aproveitou desse RKO para eliminar o King of Bros. Depois, Braun Strowman foi eliminado por contagem. Depois que ele se chocou contra o Keith Lee do lado de fora, o Drew McIntyre aplicou um Claymore Kick em cima dele e conseguiu eliminar ele por contagem. Tanto Drew McIntyre quanto Keith Lee voltaram pro ringue, mas o Braun Strowman ficou do lado de fora e não conseguiu voltar depois dos 10 segundos. Logo em seguida, Ricochet foi eliminado por King Corbin depois de um End of Days, Seth Rollins eliminou Mustafa Ali depois de um Curb Stomp e Drew McIntyre foi eliminado por Roman Reigns depois de um Spear. E depois veio mais uma traição. O Roman Reigns discutiu com o Baron Corbin e na hora em que o Corbin ia pra cima do Tommaso Ciampa, o Reigns aplicou o Superman Punch e um Spear e o Ciampa aproveitou da vantagem para conseguir eliminar então o King Corbin. Depois então tínhamos uma situação de vantagem para o NXT, onde Tommaso Ciampa e Keith Lee estavam contra Seth Rollins do lado do Monday Night Raw e Roman Reigns do lado do SmackDown. Reigns e Rollins tentaram se juntar, chegaram até tentar aplicar o Power Bomb em cima da mesa, mas o Keith Lee conseguiu impedir a situação toda. Mas em um momento em que teoricamente o Tommaso Ciampa estava dominando o combate, Roman Reigns aplicou um Superman Punch seguido de um Curb Stomp do Seth Rollins para eliminá-lo e conseguir mais uma situação de empate entre NXT, Raw e SmackDown. E aí todo mundo esperava que ficaria SmackDown versus Raw no final. Pois é, senhoras e senhores, isso não rolou, porque Keith Lee conseguiu, depois de um Jackhammer, eliminar o Seth Rollins. E aí a torcida veio em peso pro Keith Lee, que chegou até mesmo a aplicar um Spirit Bomb em cima do Roman Reigns, mas o Reigns escapou. E aí durante a live de cobertura eu cantei exatamente o que ia acontecer. Eu falei, o Keith Lee vai aplicar um Spirit Bomb em cima do Roman Reigns, o Roman Reigns vai dar kick out, aí o Keith Lee vai tentar dar um moonsault, o Roman Reigns vai escapar e vai aplicar um Spear e vai finalizar o combate. E dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu, senhoras e senhores. Foi exatamente isso que aconteceu. O Keith Lee aplicou o Spirit Bomb, mas o Roman Reigns deu kick out, o Keith Lee arrumou ele, colocou ele lá perto da corda, subiu na segunda corda, foi pro moonsault, o Roman Reigns escapou e em seguida aplicou um Spear e finalizou o combate. Roman Reigns conseguiu a vitória pro time do SmackDown
e conseguiu um ponto a mais, onde nessa situação, por conta da vitória do SmackDown, o Monday Night Raw já tinha sido derrotado, porque ficou 3 pontos para o NXT, 2 pontos para o SmackDown e apenas 1 ponto para o Monday Night Raw. O máximo que poderia acontecer era mais uma vitória do SmackDown e aí ficaríamos empatados. E se no próximo combate o Monday Night Raw vencesse, aí sim o NXT já estaria com a vitória, porque ficaria 3-2. E vale citar que depois do combate, o Keith Lee conquistou ali o respeito do Roman Reigns, que se cumprimentaram depois do final do combate. Depois tivemos então Brock Lesnar versus Rey Mysterio, um combate pelo WWE Championship, que todo mundo estava esperando aparecer alguém, talvez o filho do Rey Mysterio, como eu tinha falado na live. Falaram também do Cain Velasquez e tudo mais, mas no final o que aconteceu foi o seguinte: logo que começou o combate, o Rey Mysterio já vazou do ringue e pegou lá o cano de aço para bater no Brock Lesnar. Mas isso não deu muito certo não, porque o Brock Lesnar logo conseguiu minar essa situação e conseguiu aplicar vários German Suplex, atacou o Rey Mysterio do lado de fora, bateu de tudo que é maneira no Rey Mysterio, até que em determinado momento o Dominic chegou com uma toalha, falando assim: pelo amor de Deus, Brock, para! O Brock pegou a toalha da mão dele e jogou fora, e aí o Brock ia pra bater no Dominic, o Rey Mysterio veio e deu um low blow no Dominic, o Dominic foi lá e deu um low blow no Brock Lesnar. Os dois juntos tentaram fechar o Brock, aplicando um Double 619, depois logo em seguida o Dominic aplicou um Frog Splash, o Rey Mysterio veio num Frog Splash, eles tentaram fechar, mas o Brock Lesnar deu o kick out. Na hora em que o Rey Mysterio foi para um corner, o Dominic foi para o outro, o Brock aproveitou a situação, aplicou um German Suplex no Dominic, o Rey Mysterio subiu e pulou em cima do Brock, já encaixado para um F5 do Brock, 1, 2, 3, fechando o combate, se mantendo como WWE Champion. Vale citar que esse combate foi o mais curto do Survivor Series, durando apenas 7 minutos. E por último tínhamos o combate feminino de campeãs. Muita gente não entendeu por que esse combate foi meio event, eu mesmo também não entendi por que esse combate foi meio event, não senti que a rivalidade delas foi tão grande assim a ponto de ser meio event, mas tudo bem. Nós tivemos ali o combate então entre Shayna Baszler, NXT Women's Champion, contra Becky Lynch, Raw Women's Champion, e Bayley, SmackDown Women's Champion. Lembrando então que nessa situação a única que poderia fazer alguma coisa de diferente poderia ser a Bayley, que se ela vencesse, aí ficaria empatado em SmackDown e NXT. O Raw já tinha perdido, se a Becky Lynch vencesse, o ponto do Raw não ia adiantar nada, o NXT iria vencer de qualquer maneira, e obviamente se a Shayna Baszler vencesse, ela daria mais um ponto para o NXT, ficaria 4-2-1, e foi justamente o que aconteceu. No fim das contas, a Shayna Baszler conseguiu vencer o combate após aplicar um Kirifuda Clutch na Bayley, tá? Mas é assim, depois do combate, a Becky Lynch atacou a Shayna Baszler e aplicou um leg drop em cima da mesa de comentaristas, tipo, terminando como a superiora, vamos dizer assim, né? O combate, é assim, ele se desenvolveu, teve 18 minutos o combate, e eu acho que esse foi o maior problema. Eles colocaram já o combate feminino, e é a segunda vez que eles fazem isso como meio event, em um momento em que o card está muito inchado e a galera já está cansada, então talvez por conta disso o combate não rende aquilo que tem que render. O exemplo clássico é da WrestleMania, onde nós tivemos já 14 combates, segmentos, um monte de coisa, e colocaram o combate da Becky Lynch com a Ronda e com a Charlotte como meio event. O problema não era ter colocado meio event, eu acho que eles tinham que ter tirado lutas do card pra galera não ter ficado tão cansada no final, porque foram 8 horas de show e aí chegou no combate delas, a galera já não tinha mais fôlego pra torcer pra ninguém. Aqui no Survivor Series foi quase a mesma coisa, normalmente a gente vê esse tipo de coisa, né? E como o combate delas não tinha muita chance de acontecer algo surpreendente, a gente ainda não estava esperando tanta coisa. No fim das contas, como eu falei, os únicos bots que eu vi nesse combate aqui foi o da Bayley, onde ela foi tentar dar o Sunset Flip Powerbomb jogando a Beck lá no corner, né? Ou a Shayna no corner, não lembro agora, mas ela errou o time lá e foi ela pro corner ao invés da mina, tá ligado? Mas tudo bem, aconteceu, faz parte. O combate não foi ruim, mas como eu disse, foi o combate que já tava cansativo já pro final do pay-per-view, né? 18 minutos, foi quase o tamanho dos outros combates, podiam ter acontecido antes. Então, tipo, talvez tirado um pouquinho de tempo dos outros combates aqui pra não deixar tão cansativo no final, mas no fim das contas a Shayna Baszler venceu o combate, o NXT ganhou
o Survivor Series por 4-2-1. O Monday Night Raw no ano passado tinha destruído o SmackDown. Dessa vez ele ficou por último. O SmackDown conseguiu 2 boas vitórias. Na verdade, só uma boa vitória, porque a primeira vitória basicamente nem tinha sido anunciada. E o NXT acabou se privilegiando de bons combates, né? Ganhou ali o combate de time feminino, ganhou de campeões femininas, os campeões singulares, e o NXT Cruiserweight Championship acabou ficando pra eles, né? Pra mim, o que eu falei na live poderia ter acontecido, eles poderiam ter dado a vitória pro AJ Styles ao invés pro Roderick Strong, e aí ficaria nessa última decisão 2-2-2, e aí sim poderia ter dado uma animada na torcida do tipo, meu, é o último combate, quem ganhar agora leva a vitória pra casa, né? Quem ganhar agora leva a vitória pro seu time. Mas como eu falei pra vocês, né? O NXT já tava com a mão na taça, o Raw não conseguia fazer mais nada, o SmackDown só poderia empatar e no fim das contas a Shayna Baszler ganhou e deu a vitória pro NXT, mesmo a Becky Lynch saindo por cima depois. Bom, nas considerações finais que eu posso dizer pra vocês são as seguintes: eu esperava que esse poderia ter sido o melhor pay-per-view da década. Pra mim foi um ótimo pay-per-view, com ótimos combates, mas eu acho que faltaram momentos para ser o melhor pay-per-view da década. Essa é a minha opinião. Eu acho que mais do que grandes combates, os momentos que fazem você lembrar do pay-per-view é o que faz ele ser grandioso. E para mim faltaram esses momentos. Nós tivemos grandes combates. O menor desses combates foi o Battle Royale do início, que, né, a galera sabe que é sempre uma bagunça. O combate pelo NXT Cruiserweight Championship foi muito bom. O combate de campeões de duplas também foi muito bacana. O combate de times femininos foi bacana. O combate de campeões singulares masculinos também foi muito bom. Acho que um dos melhores combates da noite. O combate entre Adam Cole e Pete Dunne, pra mim, foi o melhor combate da noite. Foi bem bacana. Apesar do final, o combate do Daniel Bryan com o Bray Wyatt também foi bacana, dados os moldes do estilo do combate. O combate de times masculinos também foi bacana, foi rápido, foi ágil, teve bastante coisa e teve a surpresa do Keith Lee, que pra mim foi o principal momento da noite, foi ele eliminando o Seth Rollins, pra mim foi o momento mais marcante do pay-per-view. E o combate do Brock Lesnar com o Rey, a gente já esperava, o Dominic com o Rey dando os Double 619 também foi um momento muito bacana, então pra mim foram os dois principais momentos do pay-per-view, o Keith Lee eliminando o Seth Rollins e o Rey Mysterio com o filho dele dando Double 619 no Brock Lesnar, pra mim foram os principais momentos do pay-per-view. E depois nós tivemos então o combate feminino, que apesar de ter sido longo e um pouquinho cansativo, foi um bom combate também, beleza? E pra mim a única coisa que realmente poderia ter sido melhor é algum momento tão grandioso. Talvez muita gente falou que poderia ter acontecido o retorno da Ronda Rousey, teve gente que não parava de gritar CM Punk, meu Deus do céu, eu ficaria pelo menos uns 5 anos sem fazer show em Chicago, velho. Puta coisa chata do caramba, velho. A crowd gritava CM Punk pra tudo, velho. Que coisa ridícula, velho. Meu Deus. Precisa ficar uns 5 anos sem aparecer pra fazer show, aquela merda. Porque, nossa, como é chato, como é cansativo isso, velho. Ô, faz 5 anos que o cara saiu da empresa e os caras há 5 anos ficam gritando CM Punk. Que inferno, velho. Que inferno, na moral. Mas, enfim, senhoras e senhores, eu quero saber de vocês. Quais são as suas considerações para o pay-per-view, beleza? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, melhor combate, pior combate, o que vocês teriam mudado, o que vocês teriam feito de diferente, e coloquem também nos comentários o que vocês esperam agora com a vitória do NXT, se foi pra bater de frente com a All Elite Wrestling, pra calar a boca do Chris Jericho que falou que o NXT é só um showzinho B ou coisas do gênero, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, me acompanhe nas redes sociais que estão todos na descrição e aqui desse lado ou desse lado aqui, que eu nunca lembro, vai aparecer aí o nome de todos os membros aqui do canal que ajudam o Menino Mads mês a mês, beleza? Grande abraço a todos vocês, galera, fiquem com Deus, até mais, fui!